convidar a viver fraternidade, igreja ao lado dos povos, com toda a fidelidade. Simples, para uma linguagem bem nossa, né? Para a gente poder refletir um pouquinho a metodologia que a gente usa na SEBS, o nosso dia a dia de SEBS, de fazer teologia, né? A gente faz teologia também com esse método, e eu vou fazer de uma maneira mais linear, e o Pedro vai complicar fazendo um pouco mais dialético. Por detrás de toda essa discussão, essa brigaiada nossa, direita, esquerda, polarização, essas coisas, nós temos também métodos em conflito. E tem dois métodos que estão em constante conflito. O nosso da SEBS e o do pessoal da direita, extrema direita, e aí vai. Então, nós dizemos assim, na ação evangelizadora da igreja, temos os dois métodos em conflito. Por isso, trata-se de uma tomada de decisão. Quando a gente vai para pastoral, quando a gente vai para enfrentar a situação, a gente pode partir da teoria ou partir da realidade. E aqui é a discussão. Por exemplo, tem muita gente que gosta de chegar pregando aquele catecismo horroroso, fundamentalista. Consegue filmar? Aquele catecismo faz um mal enorme, vocês não imaginam. O Zé Roberto fica bravo quando eu falo, cadê ele? Ele fica bravo quando eu questiono o catecismo da igreja, mas é horroroso, porque ele é fundamentalista, ele faz leitura de texto bíblico de maneira fundamentalista, depois ele é naquele estilo de pergunta e resposta, mais ou menos, e que aquilo conduz a pessoa para um tipo de raciocínio que nem a pessoa quer muitas vezes.
Então tem gente que gosta desse estilo. Não precisava ser da mesma marca. Mas ele é muito ruim nesse aspecto. É que nem o Papa Francisco vem insistindo nesse tema da sinodalidade. Eu acho que eu nem... Mas nós temos algumas coisas na igreja que atrapalham a sinodalidade. Menos? O catecismo é um deles. Sério mesmo? Entendeu? Com esse catecismo nós não fazemos sinodalidade. Com o direito canônico, Sério mesmo? que é extremamente clericalista. O Papa que disse, não fui eu, que o clericalismo é um câncer. É um câncer na igreja, cheio de metástase. E com esse direito canônico de 1983, eu estudei antes dele. Eu estudei com o código de 1917 ainda. Mas esse código, ele é muito centrado no clero, que ele chama sempre de ministro ordinário. Todo o resto é extraordinário. E por extraordinário se entende muitas vezes supletivo. Então não adianta o código definir povo de Deus, tem uma secção povo de Deus, não adianta definir povo de Deus, não adianta falar que nós todos temos a igualdade fundamental pela dignidade do batismo. Mas quando chega na hora de normatizar a igreja, é profundamente clerical. Profundamente clerical. Eu vou dar só um exemplinho. Por exemplo, numa celebração eucarística, o padre é obrigado a fazer homilia. Ele não pode passar por um leigo, não. O leigo não pode fazer uma homilia pelo direito numa celebração eucarística. E às vezes em nossas comunidades tem leigo mais capacitado e que fala melhor que o padre, mas não pode. Então nós temos alguns obstáculos. Tem um outro obstáculo horroroso, Pedro, para a sinodalidade. O pessoal não tem coragem de falar, mas se chama nunciatura apostólica. Vocês sabiam que de 2013 até hoje o Papa Francisco nomeou para a Igreja do Brasil 170, 5 ou 6, agora de vez em quando sai uma aí, eu posso ter perdido a conta. Eu vou pôr para baixo que é melhor. 175 bispos foram nomeados no período Francisco. 175. Se você pegar 25 alinhado com Francisco, eu retiro o que eu estou falando. Entendeu? Porque não adianta falar do Papa Francisco. Não adianta. Precisa ver a prática lá na diocese. Tem um monte de diocese que nem fala de sinodalidade. Não tem processo sinodal nenhum. Entendeu? Então, é muito complicado. E esse pessoal gosta sempre de partir da doutrina. A doutrina tem que encaixar na realidade. Esse é o método dedutivo. O método da SEBS, o método dos círculos bíblicos nossos, historicamente, é sempre partir da realidade que nós vivemos. Se chama método indutivo. Vem de baixo. O dedutivo vem de cima para baixo. O indutivo vem de baixo para cima. Então a realidade mexe com a nossa maneira de ler a Bíblia, né? Mexe muito com a gente, mexe com as nossas, aquilo que a irmã falava de manhã, as nossas hermenêuticas, que são as formas interpretativas da Bíblia, mexe com tudo. Então, nem adianta, por exemplo, um agente de pastoral ir morar na periferia.
Porque se ele não tiver aberto para a realidade que o cerca, ele pode morar onde ele quiser, na China, em Roma, em qualquer lugar, vai fazer a mesma burrada. Então, é questão de método. De onde que nós queremos partir? Da doutrina ou da realidade? Isso é fundamental, né? E as SEBs já provocaram muitas crises e muitos hierarcas, né? Porque a SEB sempre vem insistindo, desde sempre, a partir da realidade. Então esse olhar à realidade. No Vaticano II nós tivemos uma grande colaboração com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que dizia da nossa necessária atenção aos sinais dos tempos. Se a gente fizesse uma fila do povo aqui, só para vocês, cada um falar qual é o sinal do tempo que provoca a gente, que mexe com a gente, nós íamos ter uma fila enorme aqui. Então a questão da emancipação da mulher, as comunidades LGBTQIA+, né? A questão das mineradoras aqui no estado, a mineração, ia mexer com a gente. Tem um monte de sinais, né, que a gente precisa saber ler os sinais. Nós passamos pela pandemia, não soubemos aproveitar aquele sinal, era um grande sinal. Nós passamos e hoje a gente vive como se nada tivesse acontecido. 700 mil mortos, mas isso não tem nada a ver, né? Então nós temos sinais que estão aí mexendo com a gente. Então o método indutivo, né? Ele permite de maneira sistemática ver a realidade numa perspectiva cristã. E Jesus olhou a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade do Cristo. Se a gente não desenvolver essa sensibilidade, então a realidade pode gritar nos nossos ouvidos e nós não vamos perceber o sinal. Depois, o método ajuda a gente a assumir critérios que provêm da fé e da razão para fazer um discernimento e valorização com sentido crítico. Aqui eu queria, parafraseando o nosso querido Papa Francisco, ser crítico é uma coisa, ser azedo é outra. É bom a gente distinguir bem. Ser crítico é uma coisa, ser azedo é outra. Ser crítico é aquele que é capaz, pela raiz da palavra, de passar pelo fogo para fazer o discernimento acontecer. Isso é ser crítico. Porque tem muita gente que é muito azeda, aí é difícil até a convivência, né? E aí a gente não consegue. Às vezes a pessoa é até boa, inteligente, então, mas é azeda. Não, a gente precisa ser crítico, não azedo, né? Não, volta lá, Juan. E em consequência de ver a realidade, assumir um senso crítico, em consequência disso, o método nos leva a fazer algumas projeções do agir como discípulos missionários de Jesus Cristo. Documento de Aparecida número 19, é só pegar lá, está lá. Documento de Aparecida número 19. Agora sim, Juan, vamos. Puebla já dava uma definição interessante da questão da metodologia para o planejamento. Para todo mundo acordar. Vocês enxergam o que está escrito lá? Quem enxergar, lê. Quem não enxergar, abre o ouvido. Tá bom? Então vamos ler junto. A ação pastoral planejada
atenta, consciente e intencional às exigências da evangelização. Deverá realizar-se, primeiro, fazer o quê? Nada mais, nada menos é a descrição do método indutivo: ver, julgar e agir. Puebla, 1307. Então, Puebla definiu bem o que é o método nosso na América Latina. Agora tem complicações. Eu vou ser mais rápido porque eu também quero ouvir o Pedro. Não vou perder essa oportunidade. Vamos lá. Esse método tem por finalidade desenvolver uma pedagogia de formação na ação. Então, por isso, não é que a gente fica só olhando a realidade. Não, esse nosso ver é um ver engajado, é um ver que compromete, não é um ver a partir do escritório, do gabinete, da janela, não, é um ver que suja os pés também, né? É um ver com os pés no chão da realidade. Então é muito diferente eu ser um teórico, escrever, e outra coisa é eu fazer a minha teoria de modo sistemático, mas com o pé no chão da realidade, né? Comendo o mesmo que aquela realidade produz e distribui. Então isso é diferente. Nós tivemos um período na igreja que a gente chamava de comunidades de inserção. Mas a gente percebeu, de vez em quando tinha umas comunidades bem inseridas, até no meio da favela. Mas eram como que impermeáveis, a realidade não penetrava. Então mesmo lá no meio é possível a gente passar alheio à realidade, né? Então o método é para formar a gente na ação, formar o senso crítico, educar para a liberdade, chegar a decisões certas na vida diária e avaliar o engajamento e a caminhada de um grupo. Não, vamos lá. Você só passe quando eu der sinal, por favor. Aqui tem uma outra coisa que é muito complicada na instituição católica: ser livre. A liberdade é uma das coisas mais complicadas na instituição católica. Tem muita gente que não fala o que pensa, não fala. Não fala perto do padre, o padre não fala perto do bispo, o bispo que está querendo ser arcebispo não fala perto do núncio, né? E aí vai. Há uma hierarquia dentro da instituição que muitas vezes não permite a gente ser livre. A gente ser livre. Então, tem muita gente que não fala o que pensa. Muita gente, eu conheço. E se fala que leva represário. Fala só o que agrada o patrão. E se fala, leva. Mas não fala o que pensa. E a liberdade, ela é um negócio muito complicado, porque ela exige também responsabilidade. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro para vocês. Sabe aquele filho de vocês que chegou na adolescência e que começa a criticar tudo do pai e da mãe? Abre a porta da casa e fala para ele: vai fazer a sua experiência. Ele vai voltar.
Porque a liberdade custa caro também. A liberdade exige, de fato, uma estatura humana. Levantasse a mão, todos os presentes aqui, que foi no banheiro nessa última semana, por favor. Vai ser bem rápido. Agora levanta a mão quem foi no banheiro na última semana e fez o número 2. Todo mundo com intestino bom. Agora eu preciso de muita sinceridade, porque tem tudo a ver com ver e o agir. Levanta a mão quem estava no banheiro, acabou o papel higiênico, pegou aquele rolinho de papel higiênico que acabou e jogou junto com o papel higiênico sujo dentro do cestinho de papel. Alguém tem coragem? Esse é o método ver e agir, porque está agindo errado. A gente vai falar em cima de coleta seletiva e é um desrespeito com o catador quando a gente coloca um rolinho de papel higiênico que não está contaminado no cesto de papel higiênico sujo. E pior ainda, quando a gente joga o shampoo que acabou lá junto, porque se colocar na rua, o catador vai passar e vai tirar o vidro de shampoo contaminado. Isso é uma forma de constranger vocês para o bem. Obrigado. Obrigado. Então, no regional, né, PS2, nós estamos programando alguns eventos importantes. O primeiro deles, 28, 29 e 30 de agosto, lá no espaço Remar Maristas, em Belo Horizonte, nós vamos ter um encontro com padres religiosos, alianças religiosas, de forma presencial. Se a gente está falando de comunidade, é claro que a gente, quando fala de comunidade, a gente fala muito do batismo, sacramento do batismo, não propriamente o sacramento da ordem, mas a gente sabe que o padre na paróquia é o grande agente de comunidade, né? Se ele não está no meio do povo, como a gente viu ali na cena do Papa Francisco, está no meio, né? Parece que estava ali também até o Padre Kelvin, estava no meio ali. É convidar os padres, os que estão aqui, mas que cada um da sua comunidade pudesse também convidar o seu padre para participar desse momento formativo que leve os padres que participarem a ter uma abertura para as comunidades eclesiais de base lá na sua própria comunidade, na sua própria paróquia. Então, 28, 29 e 30 de agosto, lá em Belo Horizonte. Padre Rodolfo, você quer falar para isso? Então, gente, qual é por que essa proposta? Por que essa proposta? Primeiro, tem muita gente que fala assim: existe ainda SEDES? Se a gente for pegar o modelo da década de 70, inspirado por Medellín, talvez a gente não ache muitas SEDES daquele jeito. Não tem, a gente não afilandou, a história caminhou, né? A gente não tem que ficar preso a modelos do passado. Então hoje, o nosso jeito de ser SEDES está muito mesclado, misturado, né? Tem muita gente de SEDES, que assiste Canção Nova, né? Tem gente de SEDES que escuta o Paulo Ricardo, tem gente de SEDES levantando 4 horas da manhã para fazer o terço do Frei Gilson. Então, mas qual é a nossa proposta enquanto coordenação, assessoria de SEDES do regional? Será que nós temos padres e consagrados, consagradas, religiosos e religiosas que de fato ainda acreditam, né, no espírito igreja, povo de Deus? Será que nós temos ainda?
Nós precisamos desse pessoal para dar um reforço para a nossa caminhada. Nós precisamos também desse pessoal com reforço na caminhada. E o 28, 29 e 30, então nós vamos estar no Recanto Marista. É o bairro Arias, pertence à cidade de Ribeirão das Neves, e a gente vai estar lá. Nós estivemos lá há pouco tempo com o encontro de pessoas que animam círculos bíblicos. Foi um encontro muito bom, Vilma? Foi muito bom, a gente gostou demais. Então nós estamos fazendo isso para ver se não morre, o espírito do SEBS também não morre no regional. Então eu queria só que ficasse em pé um minutinho para a gente ver que nós temos aqui padres e religiosas que apoiam o SEBS, que estão aqui. Fique em pé, por favor, só